projeto, assim como qualquer outro serviço, ele precisa começar com um bom contrato. Eu mesma já trabalhei sem contrato, trabalhei com um contrato bem meia boca, trabalhei com os contratos melhorzinhos, e mesmo assim a gente vai vendo que a criatividade de alguns clientes nos fazem entender que está faltando alguma coisa dentro do contrato. É sempre uma oportunidade. Eu já trabalhei no Natal, já trabalhei doente, já fiz coisa que não estava prevista no orçamento. Então, o contrato, ele vai servir para resguardar a gente de pessoas que estão interessadas ali em se aproveitar, ou pessoas que, né, têm má índole, enfim. Várias questões ou coisas que às vezes não que a gente não espera, né, a gente não espera ficar doente, a gente não espera muitas coisas, então é bom a gente deixar isso bem descrito dentro do contrato. Por isso, por achar que é um assunto bem importante, por ser a primeira etapa de um projeto, eu resolvi começar com esse assunto. Oi, eu sou a Amanda e esse é um novo quadro Porta Aberta, onde eu vou mostrar todo o processo de um projeto de interiores do meu escritório, desde o fechamento de contrato até a entrega final ali e assessoria de obra. E a ideia é que eu compartilhe, né, o que eu aprendi ao longo dos meus anos trabalhando com projetos e que você participe aí pelos comentários também, dando as suas dicas, as suas experiências. A ideia é que seja uma troca aqui mesmo, tá? Vamos começar então destrinchando ali todo o meu contrato. Vou passar pelas cláusulas que eu considero mais importantes, assim, ó, que você não pode deixar de ter. E aí, se você quiser baixar o contrato, né, o modelo de contrato, eu vou deixar um formulário aqui na descrição, nos comentários fixados, para você baixar e usar aí para o seu escritório, tá? Bom, então vamos começar. A gente começa colocando a referência daquele projeto. Então, você vai colocar lá, elaboração do projeto de design de interiores, no meu caso é design, mas o seu pode ser arquitetura de interiores, se você for arquiteto. Coloca o nome daquela obra, pode ser um nome fictício mesmo, então, por exemplo, no nosso caso vai ser o apartamento vizinho 06. Localizado no endereço X tal, endereço da obra, tá? Aí depois a gente vai ter, né, contratante, os dados do contratante, nome, CPF, endereço que ela mora e do contratado, que é vocês ou a sua empresa, se você tem um CNPJ. Aí depois a gente começa. Objeto do contrato, vamos colocar qual que é o objetivo desse contrato. Depois, ambientes do projeto. Esse aqui já começa, então, o primeiro ponto de atenção. A gente vai descrever muito claramente quais são os ambientes que a gente vai projetar. Não interessa se tem um apartamento inteiro ali e você só escreve apartamento inteiro. Não. Coloca sala, sala de jantar, cozinha, lavanderia, banheiro. Coloca todos os ambientes certos. Eu costumo colocar a área de metro quadrado, pelo menos aproximado se você não tiver, e ainda melhor se você tiver um print da planta daquela casa ou daquele apartamento, melhor ainda para você colocar, escreve embaixo que é uma planta fornecida para elaboração da proposta. Legal. Aí depois a gente começa a falar da descrição do serviço. Tô lendo aqui, tá no meu celular, porque eu não tenho de cabeça, lógico. Aí a gente começa destrinchando as fases. Então a gente vai ter lá, fase 1, começa com o quê? Levantamento. Então, o que, que vai estar dentro dessa fase? Deixo em negrito vermelho. Medidas finais em loco deverão ser realizadas por fornecedores contratados. Isso para quê? Não tenha um fulano, sei lá, um marceneiro, que pegue e faça o corte da marcenaria, quando chega lá na hora não dá, não bate, e aí vai colocar a culpa em você. Mas os fornecedores têm que conferir medida no local também, tá? Aí fase 2 será projeto 3D. E aí tudo que entra dentro do projeto 3D, eu não vou ficar entrando nos detalhes. Fase 3, projeto executivo e detalhamento. O projeto executivo baseado e aí eu falo tudo que tá dentro dessa etapa. E aí eu coloquei como é que chama? Um adendo aqui, né? Como é que será fornecido esse material? Porque muitos escritórios não entregam impresso, eu entrego impresso. Então, será fornecida uma cópia de forma digital em PDF via formato eletrônico. Se você não entrega impresso, o seu acabaria aí e iria para cópias impressas terão custo à parte pelo contratante. No meu caso, e uma cópia impressa. Demais cópias serão custeadas pelo contratante, tá? Ah, uma parte bem importante, tá? Eu tô pulando aqui algumas coisas. Alterações de projeto referente a etapas já aprovadas incidirão cobrança adicional de R$ 50 a hora trabalhada. Isso aqui também eu considero muito importante, porque
Ah, não sei se você tem limite de alterações ou não dentro do seu processo, tá? Mas vamos supor que você não tenha, assim como eu, não tenho limite. Tô lá na fase do 3D, mandei ali a revisão, o cliente quer trocar alguma coisa ainda, não tenho limite. Porém, aprovou o 3D, comecei a fazer o detalhamento, aí, meu filho, não me venha pedir nenhuma alteração, porque eu não faço. Se o cliente insistir em alguma alteração, R$ 50 a hora ou quanto você quiser cobrar aí pela hora e colocar no seu contrato, tá? Aí eu especifico, né, como é que essas horas são pagas. Outra cláusula aqui importante, férias. Suas férias e férias da equipe, né, férias coletivas. Coloquei aqui 22 de dezembro de 2025 a 9 de janeiro de 2025. E ainda eu falo que dúvidas e entregas relativas aos serviços contratados serão sanadas ou realizadas apenas em casos urgentes, que é e quem define o que é urgente ou não é o contratado, tá? Em caso de doença médica, com atestado médico, exame ou impossibilidade de realização de tarefa por enfermidade, os prazos serão reajustados entre contratante e contratados. Essa também é uma cláusula importantíssima. A forma de apresentação de projeto é ok. Serviços não inclusos. Essa daqui é aquela que a gente está sempre aumentando, né? Porque sempre tem um cliente com uma criatividade falando que a gente prometeu entregar algo que, né, não está no orçamento. Então eu coloco toda uma lista, do que não está incluso dentro do meu serviço, né. Então, não estão inclusos os projetos de ambientes não listados na cláusula 2, né, que é aquela cláusula onde eu coloquei os ambientes. Por isso que eu falei para vocês que é importante descrever, né, não colocar apartamento ou algo assim. Aí a gente tem, não serão enviados arquivos abertos ou editáveis, não está incluso nenhum tipo de projeto de engenharia, e aí eu descrevo estrutural, hidrossanitário, bombeiro, elétrico, segurança, nã-nã-nã. Não está incluso acompanhamento de obras de nenhuma forma, a não ser que você vá fazer esse serviço. Só que assim, esse aqui é um contrato de projeto. Então, vai fazer um contrato depois de assessoria de obra de acompanhamento, é outro contrato. E aí, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, não está incluso o acompanhamento de nenhuma forma, seja esclarecimento de dúvidas de fornecedores no telefone, visita no local, lá. Projeto luminotécnico, especificações de fiação, tomadas, conduítes e etc. Carga elétrica, refrigeração, enfim, é bastante coisa. Estudo de impacto de vizinhança, licenças ambientais, bombeiro ou qualquer complementar, registro na prefeitura, taxas e assim por diante, né? As build e decisão de eletrodomésticos e equipamentos. Eu, particularmente, acabo às vezes indicando algumas marcas ou alguns modelos de eletrodomésticos, né? Mas eu prefiro colocar no contrato que isso aqui não é uma obrigação, ainda mais dependendo do tipo do cliente, etc. A responsabilidade é muito grande de você indicar um equipamento, um eletrodoméstico, porque muitas das vezes é algo pessoal até. Então, às vezes eu posso gostar de um cooktop específico de uma marca e a outra pessoa odiar. Então, é um pouco complicado. É melhor que o cliente defina. Se ele escolher errado, aí é problema dele. O que a gente, né, instrui é tipo, a gente colocou um espaço para um cooktop de 4 bocas, não cabe um de 5. A gente previu o espaço de um forninho menor de 60 litros, não cabe um de 80. Mas, tirando isso, o ideal é que a marca exata, o modelo específico, o cliente escolha. Fornecedores e mão de obra será a responsabilidade do contratante. E se a gente fizer uma indicação, a responsabilidade não é nossa, pagamento, tudo é responsabilidade do cliente. Se for ter que arcar com custos complementares de engenharia, projetos complementares ou coisa do tipo, não é responsabilidade minha. Aí depois a gente vem sobre as aprovações de projeto. Tem toda uma explicação aqui, mas resumindo, a gente vai ter as 3 etapas ali do projeto e qual a porcentagem que cada etapa significa em relação ao andamento daquele projeto. Então, etapa 1, reunião de briefing, levantamento de dados, estudo preliminar, 30%. Então, ou seja, se a gente começou o contrato, vamos supor, o cliente pagou ali a entrada, assinou o contrato, pagou a entrada, fizemos a reunião de briefing, tirei as medidas do local, tal, comecei a fazer o estudo de layout, o cliente quis desistir, quis reincidir. 30%. Então, 30% de R$ 1.000 é 300.
R$ 300. Esses R$ 300 tá pago. Eu posso devolver o mais se o cliente pagou mais do que isso e ok, mas aí é 30% mais a multa de 20%. Mas, enfim, isso é papo para outro daqui para frente. Mas 30% tem que estar pago a mim, pelo meu trabalho. Etapa 2, criação da proposta do projeto em 3D e apresentação do projeto, 55%. Fiz o 3D, apresentei, independente se ele aprovou ou não, 55%. Então, aqui nós já temos 85% concluído do nosso projeto, tá? E por último, projetos executivos, 15%. E eu deixo aqui escrito, mediante a elaboração da etapa 1, o contratante autoriza a 2, depois da 2, autoriza a 3. E a partir da aprovação de cada etapa, está implícito automaticamente o avanço da etapa posterior. O pagamento, não, isso aqui não importa. Honorários, né? Aí aqui é onde a gente vai descrever certinho qual é o valor do contrato e qual vai ser a forma de pagamento. Então, a gente tem aqui o valor de... Não sei se eu deveria falar. Ah, foda-se, né? Tô mostrando tudo. O valor de R$ 2.397, coloco o nome escrito, escrito não, né? Os números em algarismo, enfim, coloco os números e coloco escrito por extenso também e a forma de pagamento. Então, 5 parcelas, 2 parcelas, 3 parcelas, uma parcela, enfim, uma parcela de X valores parcelados no cartão de crédito, no boleto, no Pix. E eu deixo sempre uma cláusula, mesmo que o cliente vá pagar no cartão de crédito, eu deixo sempre uma cláusula com todos os meus dados de Pix e transferência bancária, tá? Bom, aí depois a gente vai ter as obrigações do contratado e sobre o prazo. Então, quais são as minhas responsabilidades? Não vou entrar nisso, mas tá no meu contrato lá no modelo, depois você vê. E sobre o prazo de entrega. Então, se você determina uma data, né? Aí é aqui onde a gente coloca obrigações do contratante, muito importante. Aqui nós podemos falar sobre pagar os honorários, comparecer às reuniões, responder e-mail, mensagens e tirar dúvidas, fornecer projetos executivos, enfim, coisas que serão necessárias. Ah, aqui uma cláusula muito importante: fotos e divulgação. O contratante autoriza os contratados a divulgar as imagens em 3D e fotografias dos projetos em suas redes sociais, desde que não mencione o endereço do projeto e dados pessoais do cliente. Ao final do processo, Calma, me perdi. Ao final do processo, se o contratante não autorizar fotografias e filmagens para o portfólio do arquiteto, o cliente se compromete a pagar o valor de 15% sobre o custo do projeto. Isso aqui é muito importante, porque a gente precisa do projeto para divulgar o nosso trabalho. Afinal, é assim que esse cliente, inclusive, chegou por nós na maioria das vezes. Se o cliente falar, não quero que poste fotos do meu projeto, eu quero sigilo, sei lá, sigilo é uma coisa, né? Sigilo às vezes é um comércio que vai ainda inaugurar e ele não quer que divulgue antes, ok. Mas quando o cliente não quer que você poste de jeito nenhum, nem antes nem depois, não quer deixar você ir na casa, enfim, aí essa taxa de 15% vai fazer valer a pena o marketing que você não vai poder fazer em cima daquele projeto. Não há obrigatoriedade da contratação dos fornecedores sugeridos e não temos responsabilidade sobre eles. Validade do contrato de 6 meses. Não cria vínculo empregatício. Atraso em qualquer uma das parcelas gera multa de 2%, mais correção de 2% ao mês sobre o saldo devido. O atraso superior a 15 dias em qualquer uma das parcelas caracteriza a rescisão contratual. A multa por rescisão contratual será de 20% sobre o valor total deste contrato. Então, como eu tinha falado para vocês, se o contrato é R$ 1.000, o cliente decidiu fazer a rescisão contratual, 20%, R$ 1.000, R$ 200. Só que aí, se você já tiver concluído uma parte, vamos supor aquela primeira etapa, R$ 300 da primeira etapa, mais R$ 20 sobre mais R$ 200 da rescisão. Então, R$ 500 pelo menos o cliente precisa te ressarcir. Se você já recebeu, sei lá, R$ 1.000 de entrada, aí talvez seja justo você devolver os 500 para o cliente, mas não devolver tudo. Nossa, agora que eu vi que eu repeti 2 vezes a mesma coisa sobre divulgar as fotos. Contrato, tá, sobre o fórum. A última cláusula é sobre o fórum. Fica eleito o fórum da comarca D, aí é a sua cidade, para diminuir e por estarem juntos e contratados, assina as partes para apresentar instrumento em 2 vias de igual teor.
Indaiatuba, 2 de janeiro de 2025. Então, essa parte do fórum, a única coisa que eu tenho para dizer é: coloque o fórum da sua cidade. Se o cliente é de outra cidade, não interessa, coloca da sua, porque se tiver algum problema, precisar, sei lá, né, tomara que não, nunca aconteça com a gente, mas que precise ir pra justiça, vai ser na sua cidade, não na cidade do cliente, então é melhor para ti. E aí depois, né, vai estar lá nome do contratado, e aí assinatura, testemunha um, testemunha 2, nome do contratante e etcétera. Então, assim a gente consegue ter um bom contrato. Eu não tinha certeza se eu ia ler, assim, né, passar pelas cláusulas ou se eu ia só deixar o modelo aí, ó, leia vocês, mas eu acho que é importante, né, a gente passar, explicar às vezes do porquê que aquilo é importante, e aí a gente consegue, com um bom contrato assim, garantir que ambas as partes vão cumprir com os seus deveres, o cliente ele com seus deveres financeiros, principalmente, e de ter ali, né, um retorno em relação ao nosso trabalho, e a gente, que a gente vai entregar aquilo que está sendo prometido, e assim todo mundo sai feliz, todo mundo sai ganhando no final das contas. Agora, se você quiser ver as próximas partes, as próximas etapas desse projeto junto comigo aqui no quadro Porta Aberta, se inscreve no canal, porque o próximo assunto vai ser como a gente assinou o contrato, o que que a gente faz agora? Como a gente pega esse projeto e coloca dentro da nossa esteira de projetos, dentro da nossa organização de tarefas. Tenho certeza que você vai gostar desse vídeo também, tá bom? Então, eu te vejo no próximo conteúdo. Um beijo.